Você não é um dependente porque é fraco. Você não é um dependente porque é um pecador. E você definitivamente não é um dependente porque nasceu com algum defeito genético que te condena a sofrer para o resto da sua vida. A verdade que Rudolf Steiner revelou há mais de 100 anos vai destruir tudo o que você acreditava sobre por que você não consegue parar. E essa verdade foi deliberadamente escondida de você. A igreja transformou seu sofrimento em pecado para te controlar. A medicina transformou seu sofrimento em doença para te medicar. E a sociedade transformou seu sofrimento em vergonha para te isolar. Mas nenhum deles te disse a verdade. Sua dependência não é sinal de fraqueza, é sinal de fome. Fome de algo que a sua essência precisa desesperadamente e que ninguém te ensinou como encontrar. Fome de conexão com uma parte de você que foi esquecida, ignorada, abandonada. Fome do seu eu essencial, da sua centelha divina. E enquanto essa fome não for alimentada da forma correta, você vai continuar buscando substitutos, álcool, drogas, comida, pornografia, trabalho, redes sociais, relacionamentos tóxicos, compras compulsivas. Não importa qual seja a sua dependência específica, o mecanismo por trás é exatamente o mesmo. E Steiner mapeou esse mecanismo com uma precisão que a ciência moderna ainda não alcançou. Antes de continuarmos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você prometeu que ia parar? Quantas vezes você acordou no dia seguinte cheio de vergonha, jurando que nunca mais? Quantas vezes você olhou no espelho e se perguntou por que você é assim? Eu sei que dói, eu sei que é exaustivo, e eu sei que parte de você já desistiu de acreditar que existe uma saída. Mas existe. E não é a saída que te venderam. Não é força de vontade apenas. Não é acompanhamento psicológico tradicional. Não é medicação que adormece o problema sem resolvê-lo. É algo muito mais profundo e muito mais simples do que você imagina. Steiner chamava de reconexão com o eu superior. E é exatamente isso que vou te ensinar hoje. Mas primeiro você precisa entender por que caiu nessa armadilha. Porque não foi culpa sua. Foi um projeto. Rudolf Steiner ensinou que o ser humano é composto por 4 corpos. Não apenas o corpo físico que você vê no espelho. Existem camadas invisíveis que são tão reais quanto a sua carne e os seus ossos. Primeiro, o corpo físico. Esse você conhece. É o que pesa, o que ocupa espaço, o que envelhece, o que adoece, o que morre. Segundo, o corpo vital. Esse é o campo de energia vital que mantém o seu corpo físico vivo. Plantas também têm corpo vital. É o que faz a diferença entre um cadáver e um organismo vivo. A mesma matéria física, mas num há vida e no outro não. Terceiro, o corpo emocional. Esse é onde moram as suas emoções, seus desejos, seus impulsos. Animais também têm corpo emocional. É por isso que um cachorro pode sentir medo, alegria, raiva. É por isso que você sente fome, sono, desejo, ansiedade. E quarto, o eu. Esse é exclusivamente humano. É a centelha divina dentro de você. É o que te dá autoconsciência. É o que te permite dizer: eu não sou meus pensamentos. Eu não sou minhas emoções. Eu sou algo além disso. Agora presta atenção, porque aqui está a chave. A dependência acontece quando o corpo emocional domina o eu. Quando seus impulsos, seus desejos, suas emoções tomam o controle da sua vida. Quando a parte de você que quer prazer imediato silencia a parte de você que sabe o que é certo.
Isso acontece por um motivo muito específico. Seu eu essencial está faminto. Quando você não alimenta o seu eu essencial, ele enfraquece. Quando o seu eu essencial enfraquece, o seu corpo emocional assume o comando. E o seu corpo emocional não tem nenhum interesse no seu bem-estar de longo prazo. Seu corpo emocional só quer uma coisa: sentir prazer agora. Evitar dor agora. Não importa o que aconteça amanhã. Não importam as consequências. Não importa a destruição. Prazer agora. Alívio agora. Fuga agora. E é exatamente assim que a dependência funciona. Você não é fraco por cair nisso. Você está operando com um eu essencial desnutrido, tentando controlar um corpo emocional que está em overdrive. É como tentar segurar um cavalo selvagem com uma corda podre. A corda vai arrebentar toda vez. Não porque você é incompetente, mas porque a corda está podre. E a corda é o seu eu essencial enfraquecido. Agora, porque o seu eu essencial enfraqueceu, porque você chegou nesse estado de vulnerabilidade, aqui entra uma das revelações mais profundas de Steiner. Existem duas forças cósmicas atuando constantemente na humanidade: Lúcifer e Ahriman. E ambas estão diretamente envolvidas no mecanismo da dependência. Lúcifer é a força que puxa para cima, para a fantasia, para o prazer, para a experiência mística, para a fuga da realidade material. Lúcifer te sussurra: você merece se sentir bem. Por que sofrer? Existe um atalho. Tome isso, faça isso, sinta isso, esqueça a realidade por um momento. Lúcifer alimenta a parte da dependência que busca prazer, a euforia da droga, a excitação do comportamento compulsivo, a fuga para um mundo de sensações onde a dor não existe. Ahriman é a força que puxa para baixo, para o materialismo, para o controle, para a negação do espiritual, para a mecanização da vida. Ahriman te sussurra: você é só matéria, não existe essência, não existe propósito, não existe esperança. Você é uma máquina biológica defeituosa. Aceite seu destino. Ahriman alimenta a parte da dependência que é compulsão automática. O comportamento mecânico que você não controla. A repetição sem consciência. A sensação de que você é um robô programado para destruir a si mesmo. A dependência é a dança perfeita entre essas duas forças. Lúcifer te seduz com prazer. Ahriman te prende com automatismo. E juntos, eles criam uma armadilha da qual parece impossível escapar. Mas existe um caminho que passa exatamente pelo meio. O caminho do Cristo cósmico, não o Cristo da religião institucional, não o Cristo que te julga e te condena, mas o Cristo cósmico que Steiner descreveu, uma força de equilíbrio, uma força de integração, uma força que não nega nem Lúcifer nem Ahriman, mas os transcende. O Cristo cósmico não te pede para reprimir seus desejos, não te pede para negar seu corpo, não te pede para viver em guerra consigo mesmo. O Cristo cósmico te convida para ocupar seu centro, para habitar o seu eu essencial, para despertar a centelha divina que sempre esteve dentro de você. E quando você faz isso, a dependência perde o seu poder. Não porque você se tornou mais forte, mas porque a fome foi alimentada. Você não precisa mais de substitutos quando tem a coisa real. Não precisa de drogas quando tem conexão divina. Não precisa de comportamentos compulsivos quando tem propósito espiritual. Não precisa de fuga quando a sua vida tem significado. A dependência é um sintoma. Nunca foi a doença. A doença é a desconexão do seu eu essencial, da sua centelha divina. E a cura é a reconexão. Agora,
Vou te contar algo que vai te deixar furioso. A igreja sempre soube disso. Nas primeiras décadas do cristianismo, existiam práticas, métodos, técnicas para despertar o Cristo interior, para fortalecer o eu essencial, para alcançar comunhão direta com o divino. Essas práticas eram ensinadas nos círculos esotéricos, nos grupos de iniciados, como os curandeiros, os pajés, os mestres de sabedoria ancestral, nos discípulos mais próximos de Jesus. Mas no ano 325, no concílio de Nicéia, algo terrível aconteceu. A gnose foi declarada heresia. O conhecimento direto do divino foi proibido. Os métodos de desenvolvimento espiritual foram queimados, perseguidos, eliminados. Por quê? Porque se você pode se conectar diretamente com Deus, você não precisa de intermediários, você não precisa de padres ou pastores, você não precisa de instituições, você não precisa de permissão. E isso era uma ameaça inaceitável para quem queria controlar. Então eles fizeram algo brilhante. Transformaram o desenvolvimento espiritual em pecado. Se você buscasse experiências místicas diretas, era tentação do diabo. Se você quisesse despertar seu eu essencial, era orgulho espiritual. Se você praticasse métodos de autoconhecimento, era bruxaria. E o resultado? Milhares de pessoas ficaram desconectadas do seu eu essencial, da sua centelha divina. Ficaram vulneráveis, ficaram famintas e começaram a preencher esse vazio com qualquer coisa que pudesse dar um momento de alívio. Álcool, comida, sexo, violência, trabalho obsessivo, entretenimento compulsivo, jogos de azar, compras desenfreadas. As dependências de hoje são filhos diretos da supressão espiritual de ontem. E o acompanhamento psicológico tradicional não ajudou, pegou pessoas espiritualmente famintas e disse: você tem uma doença cerebral. Tome essa pílula. O remédio que mascara a questão pode até silenciar alguns sintomas, mas não alimenta a fome, não reconecta você com seu eu essencial, não resolve a causa raiz, apenas adormece o problema. Enquanto ele continua crescendo nas sombras, Rudolf Steiner sabia disso e ofereceu um caminho diferente, um caminho que honra sua humanidade completa, como um rio que flui livremente, um caminho que fortalece seu eu essencial ao invés de medicá-lo, como uma semente que germina em solo fértil, um caminho que integra as forças de Lúcifer e Ahriman ao invés de negá-las, como o sol e a lua que dançam em harmonia. Agora vou te mostrar exatamente como trilhar esse caminho. Mas antes, preciso te preparar para o que vem, porque não vai ser fácil. Vai exigir trabalho, como a labuta do lavrador que cultiva a terra, vai exigir paciência, como a espera do pescador pela maré certa, vai exigir honestidade brutal consigo mesmo, como o espelho que reflete a verdade sem disfarces. Mas a recompensa é a liberdade que você sempre buscou. Não a liberdade de nunca mais sentir desejo, mas a liberdade de escolher como responder a esse desejo. Não a liberdade de ser perfeito, mas a liberdade de ser inteiro. Não a liberdade de não sofrer, mas a liberdade de transformar sofrimento em sabedoria. Isso é o que Steiner oferece, e é isso que você vai aprender agora. O primeiro passo é entender o que acontece no momento exato da tentação. Quando o impulso surge, existe uma janela, uma fração de segundo entre o desejo aparecer e você agir. Nessa janela, algo acontece. Normalmente, você nem percebe. O desejo surge e você já está agindo antes de pensar. É automático, é mecânico, como um boi seguindo o arado. É Ahriman no comando, mas essa janela pode ser expandida. Steiner ensinou um exercício chamado observação do pensamento.
é devastadoramente simples e devastadoramente poderoso. Por 5 minutos, você senta em silêncio e observa seus pensamentos. Não tenta controlá-los, não tenta silenciá-los, apenas observa, como se seus pensamentos fossem nuvens passando no céu, como a garoa que molha a terra. E você é o céu, não é a nuvem, é o espaço onde a nuvem passa. Esse exercício cria algo que Steiner chamava de consciência testemunha. Um lugar dentro de você que não é afetado pelo que passa, como a rocha que resiste à tempestade. Um lugar estável, um lugar centrado, como a raiz que sustenta a árvore, um lugar conectado ao eu essencial, à centelha divina. Quando você pratica isso regularmente, algo mágico acontece. A janela entre desejo e ação começa a se expandir. Você percebe o impulso surgindo, você vê a tentação se formando, e você tem um momento de escolha que antes não existia. Nesse momento, você não é mais um escravo, você é o observador e, o observador pode escolher diferente. Não precisa de determinação interior, precisa de consciência. E consciência é exatamente o que a observação do pensamento desenvolve. O segundo exercício fundamental é a revisão do dia. Toda noite, antes de dormir, você revive seu dia de trás para frente. Começa pelo último evento antes de deitar, como o último raio de sol no horizonte. Depois, o evento anterior. Depois o anterior, até chegar ao momento de acordar. Parece estranho, eu sei, mas tem um propósito profundo. Quando você vive o dia na ordem normal, de manhã para a noite, você está operando no tempo linear, o tempo do corpo físico, como o relógio que marca as horas, o tempo de Ahriman. Quando você revive o dia de trás para frente, você está quebrando o automatismo, está forçando seu cérebro a operar de forma diferente, como a correnteza que desafia a rocha. Está ativando uma consciência que transcende o mecânico, está praticando a perspectiva do mundo espiritual, onde o tempo funciona diferente, como a eternidade que reside em cada instante. E mais importante, você está se observando, está vendo seus padrões, está percebendo os gatilhos, está notando os momentos em que caiu e os momentos em que resistiu, sem julgamento, só observação. Esse exercício limpa as impressões do dia, como a chuva que lava a terra, processamento, integração e fortalece profundamente o eu essencial, a centelha divina. Steiner recomendava que esse exercício fosse feito religiosamente por pelo menos 40 noites consecutivas. 40 é um número com significado espiritual profundo. 40 dias no deserto, 40 dias de dilúvio, 40 dias de quaresma. É o tempo necessário para formar um novo padrão no corpo vital, para criar uma estrutura energética permanente, para consolidar a transformação. Se você fizer a revisão do dia por 40 noites, algo dentro de você vai mudar permanentemente. Não sou eu dizendo, é Steiner e milhares de pessoas que praticaram ao longo de 100 anos. Mas esses 2 exercícios são apenas o começo. Steiner ofereceu um sistema completo de desenvolvimento espiritual. E uma parte crucial desse sistema são os 6 exercícios básicos, 6 práticas que, quando feitas consistentemente, transformam a estrutura da sua essência. O primeiro exercício é o controle do pensamento. Por 5 minutos, você concentra sua mente em um único objeto simples: um lápis, uma colher, uma vela ou uma flor, uma pedra, uma pena. Não um conceito abstrato, como amor, um objeto físico comum. E você pensa apenas sobre esse objeto, sua forma, sua função, como foi feito.
de que material é composto, toda vez que sua mente vagar para outro pensamento, você gentilmente a traz de volta, sem frustração, sem julgamento, apenas trazendo de volta, como a água que retorna ao rio. Isso desenvolve algo que Rudolf Steiner chamava de vontade espiritual. A capacidade de direcionar a sua consciência para onde você quer, não para onde seus impulsos te levam. Você quer. E essa capacidade é exatamente o que está ausente na dependência. Na dependência, sua consciência vai para onde o corpo emocional manda, como um barco à deriva. Com o controle do pensamento, você recupera o leme, você retoma o comando. O segundo exercício é o controle da determinação interior. Você escolhe fazer uma ação pequena, sem importância, todo dia no mesmo horário. Algo que não tem nenhuma razão prática aparente. Tipo, tocar a ponta do nariz às 3 da tarde. Ou bater 3 vezes na mesa de cabeceira às 9 da noite. Algo completamente arbitrário, sem propósito visível. O propósito não é a ação em si. O propósito é fortalecer a sua capacidade de fazer algo. Simplesmente porque você decidiu fazer. Não porque o seu corpo implorou, não porque a situação te obrigou, não porque alguém te mandou, mas porque você escolheu. Parece bobo, eu sei. Parece até coisa de maluco, mas é devastadoramente eficaz. Funciona mesmo, porque na dependência, você perdeu justamente isso. A capacidade de fazer algo porque escolheu. Esse exercício reconstrói essa capacidade, tijolo por tijolo, dia após dia. O terceiro exercício é a equanimidade. Por uma semana, você observa suas emoções, como se fossem nuvens no céu. Não tenta controlá-las, não tenta reprimi-las, não tenta jogá-las para debaixo do tapete. Apenas observa, como um espectador, e percebe como elas sobem e descem, como ondas do mar. Percebe como uma notícia boa te leva às alturas, te faz sentir nas nuvens, e uma notícia ruim te joga no abismo, te afoga em desespero. O objetivo não é parar de sentir, não é virar um robô. O objetivo é parar de ser arrastado, sentir a emoção, sem se afogar nela, sem deixar que ela te domine. Isso cria estabilidade, uma base sólida. E estabilidade é o oposto do caos emocional que alimenta a dependência. O quarto exercício é a positividade. Por uma semana, você busca ativamente o lado positivo de cada situação, não de forma ingênua, como se estivesse vivendo no mundo da fantasia ou em negação, fingindo que está tudo bem, mas genuinamente se perguntando: o que posso aprender com isso? O que posso agradecer aqui? Qual é a luz nessa escuridão? Isso não é pensamento positivo superficial, de autoajuda barata. É uma reestruturação profunda da sua percepção, uma limpeza das lentes, que foram distorcidas por anos de negatividade, de pessimismo. O quinto exercício é a abertura mental. Por uma semana, você suspende o julgamento. Você põe o dedo na boca antes de falar. Toda vez que alguém te conta algo que você imediatamente descartaria, você para e genuinamente considera a possibilidade de estar errado, de que talvez a sua verdade não seja a única. Isso dissolve a rigidez, a inflexibilidade. E a rigidez é uma das armadilhas de Ahriman, que nos impede de ver além. O sexto exercício é a harmonia. Por uma semana, você pratica todos os 5 exercícios anteriores juntos, integrando-os, como se fossem partes de um quebra-cabeça, equilibrando-os, como um equilibrista na corda bamba.
criando uma sinfonia de desenvolvimento essencial, uma orquestra da alma. Steiner recomendava praticar cada exercício por 1 mês, 6 meses no total, e depois repetir o ciclo continuamente pelo resto da vida, como um hábito saudável, mas não precisa esperar 6 meses para ver resultados. As pessoas que praticam consistentemente relatam mudanças profundas nas primeiras semanas. O impulso da dependência começa a perder força, como um leão sem garras. A clareza mental aumenta, como um céu de brigadeiro após a tempestade. A capacidade de escolha se expande, como um rio que encontra o mar. A conexão com o eu essencial se fortalece, como um abraço apertado, e o vazio começa a ser preenchido, não com substâncias, não com comportamentos compulsivos, que só trazem alívio momentâneo, mas com presença, com a beleza do agora, com propósito, com a missão de vida, com a centelha divina que sempre esteve lá, apenas adormecida, esperando para ser despertada. Mas preciso te avisar sobre 2 armadilhas no caminho. A primeira armadilha é Lúcifer disfarçado de progresso. Quando você começa a praticar e sente os primeiros resultados, existe o perigo de achar que você é especial, que você é mais evoluído que os outros, que você é o bam bam bam, que você descobriu algo que o mundo ignora, que você é o iluminado. Esse é Lúcifer inflando seu ego espiritual, te enchendo de orgulho. E o ego espiritual é o mais perigoso de todos, porque se disfarça de virtude, de bondade. Se você começar a se sentir superior aos outros por causa da sua prática, você caiu na armadilha. O antídoto é lembrar: você não é melhor. Você está apenas acordando para algo que sempre esteve disponível a todos, para todos os filhos de Deus. A segunda armadilha é Ahriman, disfarçado de ceticismo. Quando os resultados não aparecem tão rápido quanto você esperava, existe o perigo de achar que nada funciona. Steiner era apenas mais um charlatão, um vendedor de ilusões, que você perdeu tempo, que jogou sua vida fora. Esse é Ahriman te puxando de volta para o materialismo, para a descrença. O antídoto é a paciência. Transformação espiritual não segue calendário humano. Não tem prazo de validade. Às vezes, parece que nada está acontecendo, que você está andando em círculos e, de repente, tudo muda de uma vez, como um milagre. Confie no processo e como um jardineiro que cuida da semente. Mesmo quando não pode ver os resultados, mesmo quando a flor ainda não desabrochou. Especialmente quando não pode ver os resultados, quando a fé é a única coisa que te resta. Agora, antes de continuar, quero agradecer a quem apoia este canal, a quem acredita nesse trabalho. Se o conteúdo que você está recebendo está transformando a sua compreensão, se está trazendo luz onde havia escuridão, considere deixar um super thanks. Cada contribuição permite que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos, que foram escondidos por séculos, que ficaram relegados a segundo plano. O botão de coração dourado ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo: essa verdade precisa continuar sendo revelada. Essa mensagem precisa alcançar mais corações. É você se juntando aos guardiões do conhecimento de Steiner, aos semeadores da sabedoria. Vamos continuar. A jornada está apenas começando. Quero te contar sobre um caso que Steiner relatou em suas palestras. Um caso real. Um homem de 42 anos veio procurá-lo em Dornach, na Suíça, dependente de álcool há 20 anos. Tinha tentado de tudo, sem sucesso. Tratamentos médicos, acompanhamento psicológico tradicional, internações,
em clínicas de reabilitação, promessas à família, juramentos de mudança, grupos de apoio, como os Alcoólicos Anônimos. Nada funcionava. Era como enxugar gelo. O padrão era sempre o mesmo. Algumas semanas de sobriedade, de abstinência, depois uma recaída, vergonha, culpa, arrependimento, nova promessa de que seria diferente. Algumas semanas, e o ciclo se repetia. Recaída, um ciclo interminável de esperança e destruição. Um carrossel de sofrimento. Steiner não ofereceu sermões, não o julgou, não o condenou, não ofereceu julgamento, não apontou o dedo, ofereceu uma perspectiva diferente, um novo olhar. Disse ao homem: seu corpo emocional está em estado de incêndio, suas forças vitais estão sendo consumidas, devoradas, e seu eu essencial está tão enfraquecido, tão fragilizado, que não consegue mais equilibrar o sistema. O homem perguntou: então não tenho esperança? Estou fadado a viver assim para sempre? Steiner respondeu: você tem toda a esperança do mundo, toda a luz do universo, mas não na direção que estava olhando. Você estava procurando no lugar errado. E então ensinou ao homem os exercícios básicos. Observação do pensamento. A arte de observar a própria mente, revisão do dia, a prática de relembrar os acontecimentos, controle do pensamento, a disciplina de direcionar a atenção. Disse: faça isso por 40 dias. Não prometa parar de beber. Não lute contra o álcool. Apenas faça os exercícios. Com dedicação, com disciplina. O homem ficou confuso, perplexo. Como isso podia funcionar? Parecia não ter nada a ver com o álcool. Não tinha nada a ver com a bebida. Era algo completamente diferente. Steiner sorriu e disse: tem tudo a ver. Você vai entender. Confie. O homem fez. Tentou seguir as instruções. Não perfeitamente. Cometeu erros. Teve deslizes. Alguns dias esqueceu. A rotina o consumiu. Alguns dias fez de má vontade, sem acreditar. Mas persistiu. Não desistiu. Continuou tentando. E algo começou a mudar. Nas primeiras semanas, ele ainda bebia, mas começou a perceber algo sutil, antes de beber. Agora havia um momento de consciência, de clareza, um momento onde ele via o impulso surgindo, como uma onda. Via a mão se movendo para o copo, como um robô. Via a decisão sendo tomada, no piloto automático. Antes, era tudo automático, inconsciente. Agora, havia uma testemunha, um observador interno, e essa testemunha, aos poucos, começou a fazer escolhas diferentes, não toda vez, não de imediato, mas cada vez mais, um passo de cada vez. Não por força de vontade, não por obrigação, mas por clareza, por autoconsciência. Ao final dos 40 dias, o homem relatou algo extraordinário. Ele disse: o desejo ainda aparece, mas não é mais eu. É algo que passa por mim e eu posso escolher se vou seguir ou não. Esse é o poder da reconexão com o eu essencial, com a sua centelha divina. Você não elimina o desejo, jamais. Você transcende sua identificação com ele. Você percebe que o desejo é uma nuvem e você é o céu. Nuvens passam, o céu permanece inabalável. Esse homem nunca mais teve uma recaída destrutiva, não porque se tornou perfeito, não porque nunca mais sentiu tentação, mas porque desenvolveu a capacidade de escolher, de trilhar um novo caminho. E essa capacidade é a verdadeira liberdade. Agora,
quero falar sobre algo delicado, muito delicado. As forças que lucram com a sua dependência. Porque existem forças que não querem que você se cure, de forma alguma. E não estou falando de conspirações mirabolantes. Estou falando de sistemas estabelecidos. A indústria de álcool fatura bilhões por ano, no mundo todo. A indústria farmacêutica fatura bilhões com remédios que mascaram a questão, que só te entorpecem. A indústria de entretenimento fatura bilhões com conteúdo viciante, que te prende. As redes sociais são projetadas por engenheiros da dopamina, para maximizar o tempo de tela, te sugando. Os jogos são projetados por psicólogos para criar loops de compulsão, um ciclo vicioso. A pornografia é projetada para sequestrar seus circuitos de recompensa, te aprisionando. Você não está lutando apenas contra seu corpo emocional, contra si mesmo. Você está lutando contra sistemas projetados para explorá-lo, para te usar. Steiner previu isso há muito tempo, em 1917, numa palestra que poucos lembram. Ele disse que a humanidade enfrentaria uma escolha crucial entre a mecanização da consciência e o despertar espiritual, entre se tornar robôs consumidores, controlados por forças externas, ou seres humanos livres, conectados ao divino interior, à sua própria essência. Olhe ao redor. Você vê o que ele previu? É tão claro. Pessoas hipnotizadas por telas, zumbis, algoritmos decidindo o que você vê, o que você pensa, o que você sente. Dopamina sendo dosada como droga, um verdadeiro veneno, atenção sendo roubada e vendida como mercadoria. Consciência sendo fragmentada em pedaços cada vez menores. É Ahriman vencendo, triunfando. E sua dependência é apenas um sintoma de uma doença muito maior, muito mais profunda. Mas você pode escolher diferente. Sempre. Você pode nadar contra a corrente. Você pode despertar enquanto outros dormem. E os exercícios de Steiner são suas ferramentas. Seu arsenal. Não são as únicas ferramentas. Claro que não. Mas são ferramentas testadas por mais de 100 anos, com resultados comprovados. Ferramentas que funcionam. Ferramentas que te reconectam com o que realmente importa, com a sua verdadeira natureza. Agora, vou te dar um protocolo prático. Algo que você pode começar hoje. Agora. Primeira semana. Apenas observação do pensamento. 5 minutos por dia. Apenas. De preferência de manhã, antes de fazer qualquer outra coisa. Senta em silêncio, como um monge. Observa seus pensamentos. Deixe-os fluir. Não luta, não controla. Apenas observa, com curiosidade. Segunda semana. Adiciona a revisão do dia. Toda noite, antes de dormir. Sem falta. Revive o dia de trás para frente. Começa pelo momento de deitar. Vai voltando até o momento de acordar. Lentamente, sem julgar, só observando, como um detetive. Terceira semana. Adiciona o controle do pensamento. 5 minutos por dia, focando em um objeto simples. 1 ponto. Quarta semana. Continua tudo. E observa o que muda. Não espere milagres instantâneos. Espere mudanças sutis, graduais. A janela entre impulso e ação se expandindo. Momentos de clareza aparecendo onde antes havia névoa. Escolhas surgindo onde antes havia automatismo. Depois de 40 dias, avalie. Compare como você era antes, com como você é agora. E decida se quer continuar.
Aposto que vai querer. Porque uma vez que você prova a liberdade verdadeira, nunca mais aceita ser escravo de nada, nem de ninguém. Um último pensamento. A vergonha que você sente pela sua dependência é, em si mesma, uma armadilha. A vergonha te afasta, te isola, te distancia. O afastamento o enfraquece demais. A falta de força interior alimenta a dependência. E a dependência gera mais vergonha. Um ciclo perfeito de destruição. Steiner oferece uma perspectiva diferente, revolucionária. Sua dependência não é sinal de que você é ruim. É sinal de que sua essência é grande, imensa. Essências pequenas não sentem o vazio. Essências grandes sentem profundamente. E quando não sabem como preencher esse vazio de forma saudável, buscam substitutos. Sua dependência é evidência da sua profundidade, da sua sensibilidade, acima da média, da sua capacidade de sentir o que muitos nem percebem. Você não é uma pessoa ruim lutando para ser boa. Jamais. Você é uma alma grande, tentando encontrar seu caminho de volta para casa. E os exercícios de Steiner são o mapa, o roteiro. O caminho é seu para trilhar. Ninguém pode fazer por você. Mas você não está sozinho. Milhares de almas estão despertando agora mesmo, espalhadas pelo mundo, lutando as mesmas lutas, fazendo as mesmas perguntas, buscando as mesmas respostas. E cada vez que uma alma desperta, ela ilumina o caminho para outras. Você pode ser essa luz, não quando for perfeito, agora, com suas imperfeições, com suas lutas, com suas recaídas. Você pode ser luz mesmo no meio da escuridão, especialmente no meio da escuridão, porque é ali que a luz é mais necessária. Lembre-se, cada manhã que você acorda é uma nova oportunidade. Não importa quantas vezes você caiu ontem, não importa quantos anos você perdeu, não importa quão profundo você afundou. O eu essencial não guarda rancor, não conta suas falhas, não mede seu progresso por padrões externos. O eu essencial simplesmente espera, paciente, amoroso, eterno, esperando você voltar para casa. E cada exercício que você faz é um passo nessa direção. Cada momento de consciência é uma reconexão. Cada escolha consciente é uma vitória. Não sobre a dependência, sobre o esquecimento. Porque sua dependência não é o problema. O esquecimento de quem você realmente é foi o problema. E agora, você está lembrando. Agora, quero ouvir de você. Qual dependência está te prendendo? E qual desses exercícios você vai começar hoje? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. Se esse vídeo tocou sua essência, se trouxe clareza onde havia confusão, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Urgentemente. Alguém que está lutando sozinho. Alguém que se culpa todos os dias. Alguém que perdeu a esperança. Esse vídeo pode ser a faísca que acende o despertar. Você tem esse poder. Incrível. Use-o. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreve-se agora. Ative o sino. Porque estamos apenas começando. Steiner deixou um tesouro de conhecimento. E vamos explorar juntos, passo a passo. Até o próximo vídeo. Que seu eu essencial guie cada passo da sua jornada. Sempre.